O que aconteceu? Certo dia, era 2 horas da manhã, ela morava na tua casa, você mora lá, acho que você mora no fundo, ela mora na frente. A Thalia ligou e falou: pai, vinha correndo que o Gabriel está morrendo. Eu falei: meu Deus, é agora. Eu levantei e disse: o que eu faço? 2 horas da manhã. Eu subo lá, correndo, chego lá, o Gabriel está roxo. Sabe quando a pessoa está sendo enganada? Mas só que não tem nada aqui, né? Mas está sendo enganada. Ele estava roxo. Eu falei: meu Deus, o que eu faço, Senhor? Vou levar na 24 horas. O Senhor falou: não, olha, é demônio. É eu. Permiti que o inimigo tocasse para que ela saiba que eu sou Deus e eu quero ouvir ela me servindo. Eu ergui a mão e já: Satanás, sai da garganta dele agora. Pá! Instantâneo, Satanás saiu. Já pulou para Jennifer. Até ela para Jennifer: ai pai, eu estou passando mal, pai. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Situações que Deus permite acontecer na tua vida, na minha vida, porque Ele é um Deus que ama você, Ele é um Deus que ama a mim, e Ele nos corrige, nos disciplina, porque nós não somos bastardos, nós temos um Pai que cuida de nós, nós temos um Pai, um Deus que nos criou, nos formou com suas mãos. Aí eu vejo, voltando lá em Crônicas e em Reis, Manassés, conhecedor da palavra como você conhece. Sabe aquele ditado que não vem por amor, vem por dor, não vem pelo anzol? Aí, a mensagem nos revela ali. Manassés vira macumbeiro, queima seus filhos no fogo, adora outros ídolos. Agora Deus manda lá cercar o reino, prendem todos, tomam todas as riquezas. Manassés é preso, é levado, é escarnecido nas ruas. Eles colocam um gancho no seu lábio, na sua boca, e anda arrastando para lá e para cá. Sabia? E depois de tudo isso, de perder o seu reino, perder tudo o que tinha, ser zombado, eles os lançam numa cisterna com lodo e água. E lá ele reconhece que o Deus dos seus pais, que falaram que o Deus Criador, o Deus de Israel, era o Todo-Poderoso. E lá ele confessa os seus pecados. Lá ele clama a Deus e diz: Senhor, me perdoa. Senhor, bem sei que és o Senhor. E que se te me tirares deste lugar, eu volto a te servir. O Senhor, compassivo e misericórdia, tem ouvido as suas orações. O Senhor, Deus de misericórdia, tem ouvido a minha oração. O Senhor de misericórdia ouviu a oração de Manassés. E diz que o Senhor restaurou a sorte de Manassés, como pode e vai restaurar a sua vida, se você der ouvido ao Senhor, se você obedecer o seu chamado ao Senhor. Nós não fomos feitos aqui nessa terra por acaso, cada um tem a sua função. E outra mais, digo para vocês, muitos pensam que nós vamos para o céu e vamos ficar lá com a asinha tocando harpa, como diz lá aquele cantor de pagode. Não, vocês vão trabalhar, nós vamos trabalhar. A Bíblia diz que nós seremos como coluna do Senhor, seremos rei e sacerdote trabalho. O Senhor vai usar cada um, não vai ficar tocando harpinha com asinha, como muitos falam, como o pagodeiro, né? Aquele lá, o falou, pagodinho lá, Zeca Pagodinho viu o comercial e falou isso: eu não quero ir para o céu não, prefiro ficar no lugar quente. Não vai queimar num lugar quente, vai para o inferno. Lá nós trabalharemos. E Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. A cada um de vocês tem um propósito, um chamado. Talvez que Deus use você uma só vez para ganhar uma alma. Essa alma que você levar uma palavra vale mais que todo ouro, toda prata, todos os carros, todas as estrelas, esse universo. Porque isso o Senhor vai fazer com a sua mão. E fará todas as coisas novas, todas as novas coisas Deus fará. Porque nós viveremos no reino espiritual e não material mais. Então, para você ver a dimensão do valor que você tem e daquele que você tem que levar um louvor, uma palavra, para que essa pessoa, talvez entristecida, saiba que é um Deus que pode todas as coisas e faz todas as coisas pelo poder da sua palavra. Por isso que o apóstolo diz: alegrai-vos, e digo, de repito, alegrai-vos, porque o Deus que você serve é maior do que aquilo que você pensa. No sentido da sua vida.
Eu vejo a Jéssica e uso testemunho, minha filha, eu uso dela. Conversamos, falei: Jéssica, vai para a igreja, filha. Deus tem chamado para você. Louvava, irmão. Então, volta a louvar Jesus. Não é para o homem, é para Jesus. É teu chamado. Uns é para pregar, outros é para orientar, outros é para louvar. Todos louvam o Senhor de uma forma. O teu testemunho é um louvor para Deus. Igual eu falei para o irmão Walter hoje, um crente é luz. Não se pode esconder uma cidade num alto monte. Não se pode se ver. Se quer vir na escuridão ainda, quando acende a lamparina ou a luz, olha lá de longe, vê. O crente é assim, o crente é visto, o crente é visado. E por mais de tudo, fazemos a diferença. É por isso que o diabo não quer que você resplandeça. Por isso que o diabo coloca situações, condições para que você não venha na igreja. Diz a palavra que os dardos inflamados de Satanás, as flechas inflamadas de Satanás, ele lança, ele vai lançando. Mas se você tiver com a couraça da fé, se você tiver revestido com o Espírito Santo de Deus, se você tiver o Deus eterno e você crê pela palavra dele, a Bíblia diz que nem um encantamento cairá sobre Israel, que nem uma ferramenta preparada cairá sobre você. Mas muitas das vezes Deus permite que essa ferramenta atinja você, para que você saiba que ele existe, porque muitas das vezes você tem esquecido dos propósitos de Deus. É para isso. Muitas das vezes são cravados em nossa carne coisas que nos doem, que nos machuca, para que nós possamos acordar do sono. Muitos estão dormindo no sono espiritual. E muitas das vezes, irmão, Deus toca naquilo que nós mais amamos, como eu vi Deus tocar na vida do meu neto, eu vi tocar na vida dessa criança. Por causa do quê? Por causa de nossa desobediência. Porque Deus nos fala muitas das vezes, e usa um, e usa dois, e usa três. Está tudo bem, está tudo certo. Mas vai chegar a hora, irmão, que a paciência de Deus, por Ele nos amar, Ele permite que nós sejamos cravados, com dardos inflamados, com situações difíceis, com lutas difíceis. O homem é mau por natureza, e por natureza não gosta de obedecer ao Senhor. O Senhor falou para o mar: ó, você vai até aqui. O mar obedece. O Senhor falou para o sol: você vai rodar o ciclo, as estrelas, a árvore. O Senhor deu ordem a toda a natureza e obedece. O homem não. O Senhor vai por aqui, que você vai ver, você vai ser feliz, você vai ter vida, e se você permanecer, eu vou trazer você para morar comigo aqui onde eu estou. Mas o homem não quer. O homem é mau, mau de natureza. É mais fácil ouvir a voz de Satanás. Eva se encantou com aquela história. Não, você será igual Deus. Vocês serão igual Deus, sabendo do bem e do mal. Quando ela cogitou no coração, pensando que estava fazendo a coisa certa, ela estava perdendo a alegria da vida. Ela estava perdendo a companhia do Senhor Deus eterno. Agora ela perdia as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Agora Adão é recebido de uma forma diferente. Olha, Adão, porque ouviste tua mulher, maldita é a terra por tua causa. Maldito é o fruto do ventre daqueles que agora está em Deuteronômio, que não obedecem a palavra. Por quê? Porque o pecado entrou, porque a Eva ouviu a voz de Satanás. Agora aqui nós temos no Novo Testamento Atos. Foi isso que eu li, né? Eu me perdi aqui. Não, Filipenses 4. O profeta, o apóstolo, está nos ensinando que é para nós nos alegrarmos. Ele dá uma ordem: alegrai-vos sempre no Senhor. E quem é o Senhor? Muitas vezes nós achamos que nós conhecemos o Senhor e nós estamos distantes dele. Muitas das vezes nós pensamos que nós estamos com o Senhor e nós não estamos com o Senhor. Ele está distante de nós. Porque, mas como assim? Porque diz a palavra que o pecado do homem faz a divisão entre Deus e os homens. E muitas das vezes o nosso pecado, a nossa rebeldia, a nossa desobediência nos faz separação do Senhor Deus eterno. Mas pela compassiva misericórdia dele,
Ele está sempre, como está nesses versículos. O Senhor não está com seu ouvido agravado, que não possa ouvir sua oração. O Senhor não está com sua mão encolhida, que não possa te ajudar. Mas algo tem que acontecer. Você não pode ficar na inércia diante de Deus. Você tem que dar um passo diante de Deus. Você tem que abrir sua boca e no coração crer e pedir perdão das suas falhas que cometidas foram. E lembrar, na ordem imperativa, que alegremos no Senhor. E digo de volta, alegremos no Senhor, porque Jesus morreu por você, morreu por mim, e Ele te deu maior autoridade que nenhum dos profetas receberam no passado. Sinais que o Senhor deu em Marcos 16. Os sinais que seguiriam os que crescem: de você colocar a mão sobre os enfermos, de você expulsar os demônios, de você vencer toda a ordem de Satanás. Esse é o poder que o Senhor não deu nem aos seus profetas. Diz no Velho Testamento que só um homem recebeu a cura da lepra. Quem foi? Naamã. Só um. Agora nós temos a ordem de Deus imperativa a todos os que creram no meu nome. Então você deve se alegrar nesse poder, desse evangelho, ao qual desprezam e não valorizam o poder dessa palavra que tem na sua vida. Você pode com sua boca profetizar bênção ou maldição. Então profetize a bênção. Dois caminhos eu ponho, bênção ou maldição. Pega a bênção, não pega a maldição. Ouça a voz do Senhor. Tem coisas que o Senhor faz que vocês possam não acreditar. Certa vez o irmão Walter até meio contestou com a questão da criança, que eu falei que nem até a criança nasce condenada ao inferno, e ela vai crescer, ela vai ter que se arrepender e confessar o Senhor Jesus. Nós vimos lá quando o Senhor fala em Deuteronômio, lá no livro de Deuteronômio, ele fala assim: olha, se vocês não obedecer a minha palavra, se vocês não ouvirem minha palavra, chegará o tempo que eu vou afligir vocês com a minha mão poderosa. Eu vou tirar todas as bênçãos de vocês. Eu vou sitiar a cidade que vocês tiverem. Eu vou fazer vocês passar fome, que vocês vão comer até mesmo os vossos filhos. Está lá em Crônicas. Essa está na parte de Deuteronômio, que fala sobre as maldições. E realmente o povo se desvia do Senhor. E realmente o povo não obedece ao Senhor. Realmente o povo esquece do propósito do Senhor, porque o Senhor não fica se manifestando a todo tempo. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a alegria dos céus, é no Espírito Santo, a presença dele. Ele não se atituda, Deus não se manifesta com materialização de coisas para te alegrar, com riquezas, ouro, prata, não. Ficar materializando carro para você, aí ó, fico feliz, não. A alegria do ser humano é a presença dele. Aleluia. E o que acontece com esse povo? Esse povo desobedece, não ouve a palavra do Senhor. O Senhor tira a cidade. O Senhor coloca aquela cidade sob o peso da mão dele. E diz a palavra que os exércitos cercaram. Não havia comida, não havia nada dentro mais da cidade do arraial. Diz que uma porção de fezes de pombo valia, digamos, não vou chutar, tem os ciclos de prata, muito, digamos que valesse lá 5 mil reais, um punhado de esterco, para poder acender o fogo e cozinhar comida. Uma cabeça de jumentos que eles mataram todos para comer, valia preço de ouro. Chegou ao ponto de que eles matavam as crianças e comiam. Deus não faz isso? Deus faz? Que Deus terrível. Sabe o que diz a palavra? Não é Deus terrível de que queixa o homem, a não ser os seus pecados. Isso é consequência do pecado. Há um acusador e há um defensor. Quem tem Jesus tem o advogado. Quem não tem Jesus tem o acusador. É o promotor de justiça da condenação de Satanás. Então, na geração de hoje, nós, a minha filha Jéssica, saiba que você tem um adversário que mata, que rouba. Jesus disse, é a palavra dele: o vosso adversário anda de redor, rugindo, buscando quem possa tragar. Então tem um adversário que mata, que rouba, e que Deus muitas das vezes permite por causa da nossa desobediência. E nós vemos lá no passado a cidade sitiada, ao qual uma mulher clama ao rei quando está passando: Senhor, comeram
Ontem cozinharam uma criança, e hoje estão querendo cozinhar a minha criança. O rei fala: o que posso fazer eu? Te livrar da ira do lagar. O rei não podia fazer nada, porque ele estava, perna para quem tem, para salvar a vida dele também. O único que pode mudar a situação da sua vida, da minha vida, é Jesus Cristo. E é o único que pode trazer alegria, transformar tristeza. É crendo na palavra que Ele tem ensinado e falado comigo e com você. Possamos ouvir a voz do Espírito Santo e crer que Ele faz todas as coisas, pode todas as coisas, nos transformar. Talvez você não tenha competência e não tenha, como se diz, força para vencer, mas Jesus tem. Jesus disse: olha, filhos, tem de bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. Crede somente.